Vacina da Pfizer. Como funciona a nova tecnologia que pode revolucionar a imunização? As empresas farmacêuticas Pfizer, BioNTech, anunciaram que sua vacina contra a Covid-19, uma daquelas que estão sendo testadas já em fase 3, é capaz de prevenir mais de 90% das pessoas que desenvolvam a doença. Na segunda-feira, 9 e 11, as companhias afirmaram que a notícia representa abre aspas, grande dia para a ciência e para a humanidade, fecha aspas. A vacina foi testada em 43,5 mil pessoas de 6 países e em setembro a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou que seus testes clínicos fossem ampliados no Brasil de 1.000 para 2.000 testes em voluntários. Segundo as fabricantes, nenhum problema de segurança na vacina foi levantado até o momento. O anúncio provocou uma alta no mercado de ações. Diante de uma possível melhora na pandemia, as ações da Pfizer subiram 14% depois da notícia. A maioria das vacinas que usamos envolve injetar um vírus ou bactéria no nosso corpo para que o sistema imunológico identifique a ameaça e crie formas de nos defender. No caso dos vírus, eles podem estar enfraquecidos. Sua capacidade de nos deixar doentes foi reduzir a níveis seguros ou inativados. São incapazes de se reproduzir. Faz parte deste segundo tipo do Coronavac. Em setembro, o governo de São Paulo que testes com 50 mil pessoas demonstraram que a vacina é segura. Há também os chamados vacinas de subunidades, em que apenas fragmentos característicos de um vírus, como proteína, por exemplo, são produzidos em laboratórios e purificados para serem usados na vacina. A proposta das vacinas gênicas, como essas anunciadas pela Pfizer, é diferente. Em vez de injetar em nós um vírus ou parte dele, a ideia é fazer o nosso próprio corpo produzir a proteína do vírus. Profissional da saúde e idosos devem ser os primeiros a receberem as vacinas, quando e se elas forem aprovadas. Para isso, os cientistas identificam a parte do código genético viral que carrega as instruções para a fabricação dessa proteína e a injetam em nós. Uma vez absorvido por nossas células, essa funciona como um manual de instruções para a produção da proteína do vírus. A célula fabrica essas proteínas e as exibe em uma superfície ou libera na corrente sanguínea, que alerta o sistema imune. As vantagens das vacinas gênicas. A imunologista Cristina Bonorino explica que, no caso das vacinas atenuadas ou inativas, é preciso cultivar uma grande quantidade de vírus para usá-los como matéria-prima.
As vacinas gênicas dispensam isso. Basta criar em laboratório sobre a sequência genética desejada. Isso exibe uma estrutura de produção muito mais enxuta. Abre aspas. O custo também é provavelmente menor. Fecha aspas, diz Bonorino, que é professora da Universidade Federal da Ciência e da Saúde de Porto Alegre, membros do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Imunologia. Marjorie Dulcini, diretor médica da Pfizer Brasil, explica que, além desse tipo de vacina ser produzido mais rapidamente em grande escala, ela também é flexível. Abre aspas. Sabemos que o SARS-CoV-2 tem uma grande capacidade de sofrer mutações. Então, se isso ocorrer, podemos rapidamente adaptar. Fecha aspas, diz Dulcini. As vacinas genéticas também eliminam o risco de uma pessoa ficar doente ao ser vacinada, o que pode ocorrer quando são usados os vírus atenuados. Os vírus neste estado, foram manipulados para serem menos perigosos, mas ainda assim eles conseguem se reproduzir lentamente. Isso dá tempo suficiente para que o sistema imunológico de uma pessoa saudável reaja e, neste processo, aprenda a combater essa ameaça. Mas, em casos mais raros, se o paciente é imunocomprometido, ele pode perder essa corrida contra o vírus e a pessoa fica doente. Abre aspas, com esse tipo de vacina não tem isso, ou porque ela não usa o micro-organismo vivo. É completamente sintética, fecha aspas, diz Norbert Pardi, da Universidade da Pensilvânia. O tempo desnecessário para desenvolver uma vacina também cai drasticamente. Normalmente leva-se meses para ter uma pronta para os primeiros testes. Com as vacinas genéticas, demora menos. Há mais de 170 candidatos à vacina contra a Covid-19 sendo desenvolvidas. Abre aspas. A Moderna levou 42 dias do momento em que recebeu a sequência genética do vírus até começar os estudos da vacina contra a Covid-19. Isso é quase impossível com outras tecnologias. Fecha aspas, afirma Pardi. O cientista diz ainda que os testes mostraram até agora que as vacinas genéticas contra a Covid-19 geraram uma reação sistema imunológica ao menos tão boa quanto a das candidatas. Abre aspas. Então, elas não são apenas mais seguras e relativamente baratas de produzir, mas bastante eficazes. Isto é muito importante. Fecha aspas. Vacinas de DNA X, vacinas de RNA. Mas se estas vacinas têm tantas vantagens, por que ainda não há nenhuma aprovada para o uso em humanos? Um dos motivos é que a tecnologia é recente. A primeira vacina foi criada pelo médico britânico Edward Jenner há pouco mais de 220 anos, na virada entre os séculos 18 e 19, para prevenir a varíola. As vacinas genéticas estão sendo desenvolvidas há pouco mais de 3 décadas estão sendo desenvolvidas. E só mais recentemente começaram a dar resultados mais admiradores. A princípio, acreditava-se que seria melhor fazer este tipo de vacina usando o DNA, a molécula que guarda todas as informações genéticas de um organismo e que são usados pelas nossas células para fabricar proteínas que compõem o nosso corpo.
Mas para isso que aconteça, o DNA precisa antes ser transformado em moléculas de RNA, que transforma essas instruções até a parte da célula onde as proteínas são produzidas. Os cientistas acreditam que, ao injetar o DNA do vírus em nós, ele poderia ser absorvido por nossas células e, uma vez dentro delas, transformado em RNA, para que então a proteína desse micro-organismo fosse fabricado, o que daria início à reação imune. Mas os testes feitos até agora mostraram que as vacinas de DNA não produzem uma resposta imunológica forte o suficiente em humanos, abre aspas. Não sabemos exatamente por quê, fecha aspas, diz Pardi. Outra alternativa é usar diretamente o RNA. O problema é que essa molécula é capaz de gerar uma inflamação muito forte em nós e que pode nos matar. Também é muito mais instável do que o DNA e se degrada facilmente no nosso organismo. Abre aspas, temos em nós por quanto tempo é lado. Por tudo quanto é lado. Abre aspas, temos em nós por tudo quanto é lado enzimas que atacam o RNA. Se fosse injetar ele sem que esteja protegido, ele é rapidamente destruído, fecha aspas. Diz Jorge Calil, diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, INCOR. Nos últimos 15 anos, os cientistas encontraram uma forma de envelopar essa molécula para impedir que ela se decomponha e chegue até a célula. Também conseguiram reduzir o potencial inflamatório do RNA. Abre aspas. A expectativa é que daqui a algum tempo, quando a gente domine essa tecnologia, muitas vacinas no futuro sejam desse tipo. Feche aspas. Diz Cali. Como estão as vacinas contra a Covid? A pandemia criou algumas condições que provavelmente estão acelerando esse processo. A Covid é uma doença muito contagiosa, mortal, contra a qual ainda não existe uma vacina. Criar uma é urgente. Fazer isso normalmente custa dezenas ou centenas de milhões de dólares, mas agora há muito dinheiro sendo investido por governos e organizações. E quando a vacina estiver pronta, países do mundo todo terão interesse em comprá-la. Abre aspas. A maior dificuldade para fazer uma vacina é dinheiro, porque a técnica é relativamente simples. Fecha aspas. Diz a imunologista Cristina Bonorino. Abre aspas, já existem vacinas de RNA patenteadas, mas elas não foram colocadas no mercado. A questão é, tem mercado? Tem mercado? Agora tem mercado e uma necessidade não atendida. Fecha aspas. Há 40 vacinas genéticas entre 187 que estão sendo desenvolvidas contra a Covid-19, segundo a Organização Mundial da Saúde. Desde já são testadas em humanos e duas estão na última etapa desta parte da pesquisa. Os estudos da vacina da Moderna envolvem 30 mil participantes dos Estados Unidos. A pesquisa do Pfizer BioNTech foram também contra 30 mil voluntários nos Estados Unidos e em outros países, entre eles o Brasil. Nos dois casos, a empresa já desenvolvia vacinas de RNA para combater outros vírus. No caso da Moderna, era Nipah, que é transmitida por morcego e pode causar problema respiratório e uma inflamação no cérebro que são potencialmente mortais. A Pfizer e a BioNTech estavam criando uma vacina de RNA contra a influenza que causa a gripe.
O objetivo é fazer nossas células produzirem proteínas do coronavírus, conhecida como espícula, que tem uma grande capacidade de gerar uma resposta do sistema imunológico. Abre aspas. Acho que essas vacinas têm potencial. Os resultados publicados mostraram que elas induzem a produção de uma grande quantidade de anticorpos que neutralizam o vírus. O teste final será ver se essa proteção é duradoura. Fecha aspas. Diz imunologista Jorge Calil. O estudo da Perfise vai durar 2 anos, mas a empresa já apresentou resultados positivos nessa segunda-feira. Abre aspas, o momento exige de nós agir rapidamente com segurança e qualidade. Nosso papel é apresentar dados robustos às autoridades. Fecha aspas, diz Majore Dulcini. Abre aspas, são elas que vão nos dizer se elas são suficientes. Fecha aspas.